Bom, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para mais uma das nossas videoaulas aí de resolução de questões que mais são cobradas na prova teórica do Detran, tá bom? Olha só, eu tenho falado isso aqui durante o curso, das 45 aulas teóricas obrigatórias. Algumas aulas eu tiro para simulado, tá? O pessoal do presencial faz isso aqui com papel, caneta, gabarito na mão. O pessoal do remoto, o que eu faço? Eu vou publicar no grupo lá daqui a pouco um simuladinho ou até dois sobre o assunto abordado. O pessoal do presencial também, como vocês estão no grupo, vocês têm acesso a esses simulados, tá? Mas o que eu passo aqui, ele é diferente do que eu mando lá. E mando também o gabarito, que vocês precisam treinar a prova para o gabarito, tá? Mas mesmo assim eu tenho sempre falado aqui que eu acho que vale a pena o pessoal aí do remoto, uma vez ou outra que tiver essa aula de simulado, vocês aparecerem aqui para fazer a provinha, né? Ver como é que tá indo. Eu costumo sempre falar com o pessoal o seguinte: estudou o conteúdo. Depois, a melhor forma de se você estudar, estudei o conteúdo. Agora, como que eu continuo o meu estudo? Simulado. Simulado, simulado, simulado. Compra o simulado da autoescola, a gente vende aqui na Autotrans Unidade 2 um simulado, ele é R$ 20. Sim, um simulado que é base da nossa prova teórica e dos assuntos que a gente estuda. Então, compra esse simulado que ele vai te ajudar demais. É um investimento que você vai fazer para não precisar ficar repetindo aula, prova o tempo todo. Tem gente que está com a mania de falar, o pessoal está me falando, não, eu quero ver a prova como é que é. Bom, você vai ter que pagar uma taxa de R$ 100 de novo, você vai ter que esperar para marcar a prova teórica de novo. Então você tem que pensar em passar de primeira. Investe, tira um tempinho aí, 10, 15 minutinhos para estudar durante o dia. Estuda simulado, vem aqui na autoescola, faz o simulado aqui comigo, treina o gabarito. Muita gente perde a prova por causa do gabarito. Vem para cá, você vai ficar 1 hora aqui, prova, gabarito, preencher, responder, para você calcular, e só vai fazer prova depois que você estiver tirando aí 23, 24, pelo menos, no mínimo, essa nota aí nos gabaritos aí. Por quê? Você tem que ir para a prova com margem de erro. Então, 24, 25 é a nota ideal para você ir preparado para fazer a prova teórica lá. Então, o pessoal do presencial faz, o pessoal do remoto tem essa disponibilidade, só aparecer aqui que a gente aplica essa provinha também presencialmente para vocês, tá? E provinha bem parecida com a do Detran lá. Além disso, é bom que a gente conhece também uma outra aí, e a gente vai se encontrando, tá bom? Então, essa aula agora é sobre direção defensiva, né? As resoluções que mais caem, as perguntas que mais caem na prova teórica. Olha só, eu sempre estou falando isso nos vídeos, caso tenha alguém aí que é o primeiro vídeo de simulado que assiste, a nossa intenção aqui não é comentar a questão. Quem já assistiu minhas aulas aí sabe que as aulas eu vou dando elas muito detalhadas, eu já converso muito na aula. Então, nosso objetivo aqui é ler e dar a resposta. Óbvio que a gente acaba abordando um assunto ou outro, dando uma dica ou outra, mas o nosso objetivo aqui é ver a questão, responder, porque o assunto já foi tratado nas aulas aqui. Então, só para você ver como as perguntas caem na prova teórica. Então, vale muito a pena papel, caneta na mão, printar de repente alguma pergunta que gere dúvida, que depois você queira me perguntar, ou que gere uma dúvida maior, tá? Para você se preparar aí melhor para a prova teórica do Detran, beleza? Então, vamos começar aí. A estabilidade, não, desculpa, deixa eu voltar. Comecei pela segunda parte, a primeira parte é aqui. Antecipar ao risco e agir prontamente e habilmente é conceito de quê? Direção defensiva corretiva,
direção defensiva preventiva, direção de prevenção ativa, direção ofensiva proativa. ABC ou D, antecipar o risco e agir prontamente e habilmente é conceito, resposta correta. C de casa, B de bola, direção defensiva preventiva. Ele agiu prontamente e habilmente porque ele foi preventivo. Ele preveu um possível acidente de trânsito, tá bom? B de bola. O condutor que dirige com segurança é aquele que circula em velocidade baixa em qualquer situação, ultrapassa outro veículo pela direita, circula com velocidade adequada às circunstâncias, circula sempre pela faixa da direita. O condutor que dirige com segurança é aquele que A, B, C ou D. Resposta correta, C de casa, circula com velocidade adequada às circunstâncias, tá? Pessoal, essas perguntas aqui eu estou respondendo mais rápido, mas depois eu vou deixar salvo lá no YouTube esses vídeos de correção de questões, tá? Então, como tá no YouTube depois, você consegue ver, pausar, responder adequadamente. Veja algumas vezes para você trabalhar bem esse assunto aí, tá bom? O condutor dirigindo corretivamente terá que diminuir a velocidade antes de transpor a linha férrea, corrigir uma situação de risco não antecipada, manter a distância de segurança da frente, frear seu veículo moderadamente. O condutor dirigindo corretivamente, porque nós temos dois tipos de direção, né? Preventivo e corretivo. Se ele é corretivo, letra B é a resposta correta, ele precisa corrigir uma situação não prevista. Então, ele tem que corrigir uma situação não prevista, B de bola, tá? O condutor de motoneta está conduzindo o veículo em qual posição? Montado, sentado, montado, sentado, qualquer posição desde que segurando o guidão com as duas mãos. O condutor da motoneta está conduzindo o veículo em qual posição? O condutor da motoneta está conduzindo ela na posição sentado, tá? Na posição sentado. Se ele falasse motocicleta, aí seria montado. Então guarda isso. Montado, motocicleta. Sentado, motoneta. Resposta correta, B de bola, tá? Enxergando o perigo com antecedência, você estará prevendo a falta de responsabilidade dos pedestres, prevendo a falta de responsabilidade dos outros motoristas, trafegando com margem de segurança. Todas as afirmativas estão corretas. ABC ou D? Resposta correta, D de dado. Todas as afirmativas estão corretas, tá? Olha só, eu sempre tenho que falar disso aqui. Quando você pegar na provinha teórica uma questão como essa, e você tem todas as afirmativas estão corretas, todas acima estão corretas, todas acima, 90% das vezes, tem exceção, mas a maioria das vezes, em pelo menos quase aí 90% das vezes, a resposta D, todas estão corretas, é a resposta a ser gabaritada, tá bom? Constitui automatismo incorreto: usar o pedal do freio antes do pedal da embreagem, observar a sinalização, dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem, engrenar as marchas de acordo com a velocidade. Constitui automatismo incorreto. Resposta correta, C de casa, dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem, tá? São tipos de direção defensiva: disciplinar e legal, preventiva e corretiva, eficiente e utilitária,
segura e insegura? São tipos de direção defensiva, ABC ou D de dado? Resposta correta, preventiva e corretiva, B de bola. Os dois tipos de direção que nós temos defensiva é a preventiva e a corretiva. Quais são os fundamentos da prevenção do acidente? Lembra do CHAPD? CHAPD, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. CHAPD, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Esses são 5 fundamentos da prevenção do acidente de trânsito. Então, a alternativa que tem os 5 é a letra D de dado: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Assinale a alternativa incorreta. Dirigir na defensiva é dirigir atento às ações dos demais usuários, dirigir impondo seus direitos, dirigir com educação e segurança, dirigir respeitando a legislação. Alternativa incorreta, dirigir na defensiva é impondo os seus direitos. Muito pelo contrário, o condutor defensivo, ele abre mão de um direito para priorizar a segurança e a vida no trânsito, né? Automatismo correto significa o quê? Atenção fixa, atenção dispersiva, gesto inconsciente efetuado de forma segura, indisciplina na condução do veículo. Automatismo correto significa gesto inconsciente, mas efetuado de forma segura. C de casa é a resposta a ser marcada aí, tá bom? Direção defensiva é o ato de dirigir onde o condutor se concentra na direção do seu veículo, não se preocupando com as ações dos demais condutores. A utilização do pisca-alerta deve ser utilizada com frequência nas mais diversas situações. A eliminação dos fatores de risco pode diminuir a ocorrência do acidente de trânsito. A utilização do freio ocorre somente nas paradas de emergência. Dirigir defensivamente é o ato de dirigir. O condutor se concentra na direção, não se preocupando com as ações dos demais usuários. Não, ele tem que se preocupar, então não é a A. A utilização do pisca-alerta deve ser utilizado com frequência nas mais diversas situações. Também não é, tem situações específicas para isso. A eliminação dos fatores de risco pode diminuir a ocorrência do acidente de trânsito. Resposta correta C. Se você elimina um fator de risco, diminui muito a ocorrência de um acidente de trânsito. A utilização do freio ocorre somente nas paradas de emergência? Não, você utiliza o freio para diminuir a marcha, parar o veículo. Então, são as mais diversas situações, né? Então, resposta correta, C de casa. Direção defensiva que é considerada de alto risco: preventiva, normal, defensiva, corretiva. Direção que é considerada que é de alto risco é a direção corretiva. D de dado, corretiva é a direção de alto risco. Para garantir a estabilidade das motocicletas nas curvas, o condutor ele deve solicitar ao carona que a movimente o corpo em sentido contrário ao condutor. Mantenha-se na posição reta. Movimente o corpo da mesma maneira que o condutor. A posição do carona não interfere na estabilidade da motocicleta. Resposta correta: a posição do
corpo de quem está na garupa deve ser a mesma que o condutor. Então, se você está na moto, você tomba um pouco mais para a direita, quem está lá atrás também tem que tombar para a direita, senão ele tomba para a esquerda, você vai ter dificuldade de manter a estabilidade da motocicleta. Então, ele tem que acompanhar, tombou para a direita, tomba para a direita, tombou para a esquerda, tomba para a esquerda. Por isso que o ideal é sempre colocar as pernas apoiadas na cintura do piloto da moto e até segurando também nele para você acompanhar os movimentos aqui, é muito mais seguro. Então, a resposta correta é ser movimentar o corpo da mesma maneira que o condutor. Automatismo incorreto são gestos efetuados pelo condutor de forma a evitar acidente. B. Gesto prudente do condutor na direção veicular. C. Gesto inconsciente do condutor de forma insegura. D. Gesto consciente do condutor de forma segura. Automatismo incorreto são ABC ou D de dado. Resposta correta, C de casa, gesto inconsciente do condutor de forma insegura. Automatismo incorreto é o automatismo inseguro. O automatismo correto é o automatismo seguro. Então, C de casa novamente aí. Não constitui fundamento da direção defensiva. Decisão, interação, conhecimento, atenção. Você sabe que o fundamento é o CHAPD, nós já falamos disso. Então, tem que ter C? Tem, de conhecimento. Tem A? Tem, de atenção. Tem D? Tem, de decisão. Mas CHAPD tem I? Não, interação. Então, não constitui fundamento na direção defensiva, interação, tá bom? Na direção defensiva é resultado de prática mais treinamento. Essa pergunta ela cai muito na prova, tá? Ela aparece muito lá na provinha teórica, quando você pratica, quando você treina muito, você chega a ter o quê? Né? Ela aparece bastante na prova teórica e esse assunto aí a gente tem que dominar bem mesmo para o contexto de prova teórica. Você chega a ter conhecimento, habilidade, decisão ou atenção? ABC ou D? Conhecimento, habilidade, decisão, atenção. Isso aí é de quê? Olha só, de certa forma, quando você pratica muito e treina muito, você chega a ter tudo que está aí. Mas o treino e a prática, ela desenvolve sobretudo o quê? A sua habilidade. Resposta correta, B de bola, habilidade. De tanto treinar e praticar, você chega a ter habilidade, você passa a ter mais domínio do veículo no nosso contexto aqui, né? São equipamentos obrigatórios dos veículos. O que é o equipamento obrigatório dos veículos aqui, né? Cinto de segurança e conjunto de primeiros socorros, encosto de cabeça e limpador do vidro traseiro, cinto de segurança e encosto de cabeça, extintor de incêndio e limpador do vidro traseiro. São equipamentos obrigatórios dos veículos, cinto de segurança e encosto de cabeça, tá? Cinto de segurança e encosto de cabeça, a resposta correta, B de bola, é a resposta que gabarita a questão aqui. C de casa, né? Melhor dizendo. Cinto de segurança e encosto de cabeça, C, tá bom? Mais uma perguntinha aí sobre o airbag, equipamento obrigatório de proteção individual. O que é incorreto afirmar? Ele é instalado junto ao volante para proteger o tórax e o rosto do motorista, complementa a ação do cinto de segurança, protege o motorista ainda que ele não esteja usando o cinto de segurança, é acionado quando o veículo sofre algum impacto violento na região frontal. Resposta
correta. Incorreta é a C. Protege o motorista ainda que ele não esteja utilizando o cinto de segurança? Pelo contrário, ele tem que estar com o cinto de segurança para ele ficar mais protegido, né? Então ele não protege se a pessoa não tiver com cinto. Tem que estar com cinto, o airbag é acionado, a proteção ela é ainda maior. Após ter sido submetido a uma grande força de tração, como após um acidente, o que você deve fazer com o cinto de segurança? Lavá-lo, diminuir seu comprimento, substituí-lo, prendê-lo com nós. Resposta correta, C de casa, substituí-lo, tá? Você deve substituí-lo. Numa curva, para evitar a situação de acidente, o condutor deve acelerar firmando a direção, ele acelera na curva, desacelerar na curva mantendo seu veículo sobre a faixa, tirar o pé do acelerador e manter os pés de forma suave nos freios, reduzir a velocidade com antecedência e mantê-la na curva. Tranquilo? Todo mundo? D de dado, reduzir a velocidade com antecedência e manter ela na curva. Toda curva se divide em 3 partes, gente. Você tem antes da curva, que você tem que reduzir a velocidade. Você tem durante a curva, que você mantém a velocidade. Você reduziu antes, então agora é manter. E depois da curva, que você volta a acelerar progressivamente, tá bom? Em caso de acidente, é função do cinto de segurança: A. Proteger o rosto e o tórax do motorista, proteger a coluna cervical contra impactos da colisão, manter o motorista confortável no assento, evitar que as pessoas se choquem contra as partes internas do veículo ou contra os outros ocupantes. Olha só, pergunta boa para a gente comentar aqui. Protege o rosto e o tórax do motorista é o airbag. Protege a coluna cervical contra impactos é o encosto de cabeça. E o cinto de segurança não é função dele manter o motorista confortável no banco. Resposta D. Evitar que as pessoas se choquem contra as partes internas do veículo ou contra os outros ocupantes, né? Ou mesmo que ele seja arremessado também para fora desse veículo aí, lógico. O estudo do aprimoramento do veículo a fim de torná-lo mais seguro e confortável denomina-se o quê? Geometria, ergometria, ergonomia ou hipotenusa? Hipotenusa é brava, hein? Hipotenusa é brava. O estudo que visa o conforto, a segurança, né, de um veículo é a ergonomia. Resposta correta, C de casa, ergonomia, tá? Esse é o estudo que visa o conforto e a segurança do veículo aí, ergonomia. Quais são os tipos de cinto de segurança que nós temos? Subabdominal diagonal, diagonal transversal e 3 pontos, subabdominal diagonal e 3 pontos, diagonal e 3 pontos. Olha só, nós temos 3 tipos de cinto de segurança, então você já elimina a A e a D. Nós ficaríamos aí entre a C, né, e entre a B. Mas o diagonal e o transversal é o mesmo, diagonal, transversal é o mesmo, ou torácico. Então, se diagonal e transversal é o mesmo, eu tenho subabdominal, que passa abaixo da linha da barriga, eu tenho diagonal, que passa na posição diagonal, né, aqui no tórax, ou transversal, e o de 3 pontos, tá bom? Então, resposta correta aqui, C de casa, subabdominal, diagonal, 3 pontos. Atualmente no Brasil são adotados 3 tipos de cinto de segurança. Qual deles oferece maior proteção? Todos oferecem a mesma proteção? O transversal, o subabdominal ou de 3 pontos? Acho que tranquilo, né?
Até porque o cinto de segurança de 3 pontos, ele é o quê? Ele é a junção dos anteriores. Ele é a junção do subabdominal e também do transversal. Por quê? 3 pontos. Ele prende aqui, ele prende aqui e ele prende aqui. 3 pontos. Então, ele é muito mais seguro. Você fica preso tanto com as partes, né, dos membros inferiores, quanto também dos membros superiores aí, né? O motociclista circulando em piso molhado ou cheio de areia, pouca aderência. Ele deve o quê? Utilizar o freio dianteiro, porque os freios são independentes, utilizar o freio traseiro. Utilizar o freio traseiro e dianteiro de maneira brusca, utilizar o freio dianteiro e traseiro de maneira suave. Eu acho que a pergunta também é suave, né não? Resposta correta, D de dado, utilizar os freios dianteiro e o traseiro de maneira suave, tá? Dianteiro e traseiro de maneira suave. Em relação ao transporte de criança no veículo, o assento de elevação deve ser utilizado por crianças de 7 anos e meio a 10, 0 a 1, 4 a 7 anos e meio, 1 a 4. E aí, o que você acha? ABC ou D? Gente, olha só. O assento de elevação, ele deve ser utilizado por criança de 4 anos a 7 anos e meio. 4 anos a 7 anos e meio. Nós temos 4 formas de transportar a criança. Aí vamos lá. A criança entre 7 anos e meio a 10 anos, ela vai ser transportada no banco de trás com cinto de segurança de 3 pontos, salvo se ela já tiver atingido 1,45 m. A criança de 0 a 1 ano, ela vai utilizar o bebê conforto. A criança de 4 a 7 anos e meio, o assento de elevação. E a criança de 1 a 4 anos, ela vai utilizar a cadeirinha de segurança. Então, de novo, 0 a 1, bebê conforto. 1 a 4, cadeirinha de segurança. 4 a 7 anos e meio, assento de elevação. 7 anos e meio a 10 anos, banco de trás, cinto de 3 pontos, salvo se ela já estiver atingido 1,45 m. Aí ela já pode ser transportada como um adulto no veículo, tá? O condutor, quanto à direção do veículo, deve ter o quê? Atenção fixa, mantendo sempre alerta, atenção difusa, atenção dispersiva. Põe para mim no chat aí, deixa eu ver se a galera ficou atenta na aula lá. Resposta correta, C de casa, atenção difusa. Não é fixa, não é dispersiva e nem é só ter atenção, é atenção difusa. Difundir é espalhar, ele distribui a sua atenção com o que está na sua frente, retrovisor, move a cabeça, ele está com o painel de instrumento, ele está atento a tudo que está acontecendo à sua volta. Essa é uma perguntinha que eu costumo dizer, que se a pessoa não passa na aula, com certeza ela marca a alternativa A. Você nem lê as outras. Olha, atenção fixa, mantendo sempre alerta, é a correta. Eu nem leio a B, a C e a D, já gabarito ela. Aí você erra na hora da prova. Por isso que muita gente às vezes faz a prova teórica. Encontrei com alguém esse fim de semana. Falou comigo assim, eu tirei 27, eu tô achando que eu fechei aquela prova lá, deve ter alguma coisa errada. Eu falei, eu garanto com você, se eu te dar um simulado aqui hoje, agora, de repente você faz o simulado, tem perguntas que você tem certeza que você acertou na prova, mas de repente por causa de uma palavra, de um pequeno detalhe, você acabou errando essa questão. Então atento com isso aí na hora da prova, tá?
Um motociclista em uma curva de pequeno raio, a inclinação do corpo deverá A. Menor que em outras situações, inclina menos o corpo. B. Não há diferença nessa situação. C. Nesse caso, não irá inclinar, pois o motociclista movimenta apenas o guidão. D. A inclinação do corpo deverá ser maior. Eu falo isso lá na aula de número 14, direção defensiva, tá? É um assunto que exige mais tempo. A resposta correta, D de dado. Curva de pequeno raio, você faz ela numa velocidade mais reduzida, então você inclina mais o corpo e menos a motocicleta aqui. D de dado, a inclinação do corpo deverá ser maior e da motocicleta menor. Bom, dirigindo um veículo, o condutor que encontra crianças, pessoas ou idosos ou deficiente físico atravessando a via, ele deve fazer o quê? Diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente, parar o veículo para facilitar a travessia, diminuir a velocidade, dar sinal de luz e seguir em frente, diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente. Nunca é seguir em frente. Então, resposta correta, para o veículo e facilita a travessia. A prioridade no trânsito, ou a preferência no trânsito, vai ser sempre das pessoas, sobretudo se for criança, idoso e deficiente físico, né, gente? Até questão de educação mesmo, lógico. Prever o perigo com antecedência significa o quê? Definir o itinerário, evitar indecisão no cruzamento, definir opção de trajeto. Todas acima estão corretas. Você já pegou a regrinha? Resposta D, todas acima estão corretas, tá? Todas estão corretas, D de dado. A condição insegura refere-se a quê? Características físicas do condutor, características emocionais do condutor, condição do meio ambiente, condição do condutor preventivo. Duas são as causas do acidente: condição insegura e ato inseguro. Então, a ABC sempre se refere ao condutor. Condutor é ato. Quem tem ato é o condutor. Então, condição insegura é o ambiente que eu estou dirigindo o meu veículo. Resposta correta, C de casa. A condição insegura se refere à condição do meio ambiente. Nas alternativas abaixo, podemos classificar como imprudência e negligência, respectivamente. Essa palavra é muito comum, tá? Respectivamente, ele quer saber na ordem. O que primeiro é imprudência e depois é negligência? Falhas mecânicas previsíveis e alta velocidade, falhas mecânicas previsíveis e dirigir com sono, alta velocidade e desobediência à sinalização, alta velocidade e falhas mecânicas previsíveis. ABC ou D? Deixa eu explicar isso aqui. Olha só. A perícia verifica houve um acidente de trânsito. Quais são as três principais causas aqui? Primeiro, imperícia, imprudência e negligência. O que é imprudência? Imprudência é não respeitar uma lei, uma norma, uma regra de trânsito. Então, já elimina A e a B. Porque uma falha mecânica previsível não é desrespeitar uma lei, não é andar no sinal vermelho, passar no sinal vermelho, não é andar falando no celular. Falha mecânica previsível é negligência. Negligência. Tá? Então, você elimina A e a B, porque imprudência diz respeito a desrespeitar uma norma, uma regra, uma lei. Então, está entre a C e a D, alta velocidade. Mas o que é negligência? Negligência é você saber que tem algum problema e você não resolve esse problema. Então, resposta correta, D de dado. Por que não é a C? Porque tanto alta velocidade como desobediência à sinalização são imprudências.
Agora, a alta velocidade, falhas mecânicas previsíveis, é que enquadra alta velocidade imprudência, falha mecânica previsível, é negligência, ou seja, ele sabia que tinha que resolver um problema, mas ele não resolveu o problema, tá bom? Mais uma alternativa aí para a gente poder ver junto aqui agora. Olha só, assinale a alternativa relacionada ao comportamento do condutor preventivo, né? Assinalar aí ao comportamento do condutor preventivo. Ele procura melhor posição no banco para alcançar todos os comandos, regula os retrovisores para ter maior visibilidade, nas manobras move a cabeça lateralmente para ter maior visibilidade, ele não se preocupa com o ponto cego do retrovisor, ABC ou D de dado. Lembrando que ele está perguntando a incorreta, né? Então, a incorreta, D de dado. Ele não se preocupa com o ponto cego do retrovisor, não. Ele tem que se preocupar com o ponto cego, sim, do retrovisor. Tá bom? D de dado é a resposta a ser gabaritada aqui. É correto afirmar que, para evitar desgaste físico durante o ato de dirigir, é necessário que o condutor apoie bem o corpo com as pernas bem esticadas. Essa aí caiu na prova esses dias, Laura. Apoie bem o corpo e o encosto de cabeça no banco numa posição próxima a 60 graus. Apoie bem o corpo no assento e encosto de cabeça o mais próximo possível ao ângulo de 90 graus. A posição do banco não interfere no desgaste físico do condutor. Resposta correta, C de casa. Apoia bem o corpo no encosto, no assento, tá? No encosto de cabeça e regula próximo a 90 graus. C de casa, C de casa, tá? Imperícia como causa de acidente de trânsito se dá quando o condutor ele pratica uma atitude sem ter o quê? Atenção, imprudência, respeito às leis de trânsito ou domínio. Quem estava comigo aí, eu sempre faço essa relação. Imperícia, não tem domínio de veículo. A resposta correta D de dado, ele não tem habilidade. Imprudência, não respeita uma lei, uma norma, uma regra. Negligência, ele sabia que tinha um problema e ele não resolveu esse problema intencionalmente. Boa, D de dado. Imperícia, como causa de acidente de trânsito, é quando o condutor ele não tem domínio do veículo, tá? Em uma curva, a diminuição brusca da velocidade provoca a transferência de massa, fazendo com que o eixo dianteiro fique mais o quê? Pesado que o eixo traseiro, tendendo a desgarrar a traseira, leve que o eixo traseiro, tendendo a desgarrar a dianteira, pesado que o eixo traseiro, tendendo a desgarrar a dianteira, leve que o eixo traseiro, tendendo a desgarrar a traseira. A gente fala isso lá na aula de número 9, que nós temos o que a gente chama de transferência de massa. Eu não vou ficar comentando aqui, mas quando eu acelero, o peso vai para trás. Se o peso foi para trás, atrás está mais pesado, tem mais aderência, e a frente tem menos aderência. Então, a resposta correta é a A. O eixo traseiro, em aceleração, ele fica mais pesado e desgarra o eixo dianteiro, melhor dizendo, ele fica mais pesado, porque quando você desacelera, o peso vai para frente, para o eixo dianteiro, e atrás tem menos aderência, desgarra a traseira. Resposta correta, A. Tá bom? Assinale a alternativa correta. Frenagem de emergência é o travamento de rodas, arrastamento dos pneus sem deixar marcas no solo, redução imediata do veículo no menor tempo possível,
redução moderada da velocidade do veículo. Resposta correta, vou dar uma adiantadinha aqui para trabalhar mais questões aqui até o finalzinho da aula. C, tá? Redução imediata do veículo no menor tempo possível. Frear, impulsionar, manter a dirigibilidade é função do que? Roda, freio, pneu ou volante? Frear, impulsionar, dar dirigibilidade é função dos pneus. No conjunto de frear, impulsionar e manter a dirigibilidade é função dos pneus. Eu explico bem isso lá na nossa aulinha também, né? A força que tende a jogar o veículo para fora da curva denomina-se o que? Centrípeta misteriosa, centrífuga molecular. Regrinha aqui: força que joga o veículo para fora da curva, força centrífuga, fuga, fora. Ninguém tem fuga para dentro, você tem fuga para fora. Então a força que joga o veículo para fora da curva é a força centrífuga. C de casa, tá? Não é causa da diminuição da aderência do veículo com o solo. A aderência é o contato do pneu com o solo. Óleo na pista, pneu em bom estado de conservação, excesso de velocidade ou pista molhada? Resposta correta, B de bola, pneu em bom estado de conservação. A desaceleração brusca ou uso incorreto dos freios provoca o desgarramento da parte traseira do veículo. Ó, o peso vai para frente, a aderência atrás é menor. Esse tipo de reação é chamado de quê? Subestressante, inseguro, sobreestressante, inadequado. Guarda comigo aqui, ó. Quando eu acelero, peso vai para trás. Comportamento subestressante. Quando eu desacelero, peso vai para frente. Comportamento sobreestressante. Então, a resposta correta, C, sobreestressante. Aponte a hipótese de travamento de rodas. Quando o atrito do sistema de freios com a roda ele é menor que o atrito do pneu com o solo. Quando um veículo em desaceleração tende a sair a traseira em uma curva. Quando o atrito do sistema de freios com a roda é maior do que o atrito do pneu com o solo. Quando o atrito do sistema de freio com a roda ele é igual ao atrito do pneu com o solo. Resposta correta, C de casa. A roda trava quando o atrito do sistema de freios com a roda ele é maior do que o atrito do pneu com o solo, tá? Força centrípeta tende a jogar o veículo para onde? Frente, dentro da curva, trás, fora da curva. Centrífuga, fora da curva. Centrípeta, dentro da curva. B de bola é a resposta correta, tá bom? Debrear significa o quê? Acelerar fortemente, diminuir a rotação do motor, tirar o pé do acelerador ou pisar na embreagem. Debrear. Debrear significa o quê? Pisar na embreagem. D de dado, tá? Debrear significa pisar na embreagem. Fator que não altera a aderência é o quê? Chuva, calibragem dos pneus, tipo do solo ou tipo do combustível. O que não altera a aderência aqui? Não vai alterar a aderência, o contato do pneu com o solo. Resposta correta, D de dado, tipo de combustível, tá, gente? Tipo de combustível. Mais uma aqui. O atrito entre os freios e a roda é responsável pela frenagem de quê? Então, quando você tem um atrito entre o freio e a roda, né, porque quando você usa o sistema de freios, o que para é a roda. O pneu é o que tem contato com o solo. Então, esse atrito do freio e a roda é responsável pela frenagem de quem? Do veículo, do tambor, das rodas ou das sapatas. Ele é responsável pela frenagem das rodas, não do veículo. Por quê?
Porque ainda que você utilize o sistema de freio, a roda trava, o veículo continua em movimento. Então ele é responsável pela frenagem da roda, porque não quer dizer que a roda estando travada, parada, o veículo não continue em movimento. Então o atrito entre o freio e a roda é responsável pela frenagem da roda, tá? C de casa aí. Assinale a alternativa incorreta. Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o solo. Derrapagem é o deslocamento do veículo em sua trajetória. Transferência de massa é a movimentação do corpo dentro do veículo. Força centrípeta é aquela que puxa o veículo para dentro da curva. Só responder o pessoal aqui enquanto vocês respondem aí para mim. Aderência à capacidade de atrito pneu com solo é. Derrapagem ao deslocamento do veículo em sua trajetória também é. Transferência de massa é a movimentação do corpo dentro do veículo. Força centrípeta é aquela que puxa o veículo para dentro da curva? Sim, D também está certo. Então a incorreta é a letra C de casa. Meio incorreta, que a movimentação do corpo dentro do veículo também é transferência de massa. Mas dentro dos nossos estudos, resposta incorreta, C de casa, aí transferência de massa é movimentação do corpo dentro do veículo? Não, dentro dos nossos estudos aqui não, tá bom? Ao perceber falhas na sua tensão, o condutor defensivo deve agir da seguinte forma: bebe água, continua a viagem, para o veículo, procura descansar, aumenta a velocidade para chegar rápido, ultrapassa os outros veículos com atenção. Quero até fazer uma observação aqui, tá? O que você ia marcar aqui? Responda para mim aí. Você ia de quê aí? Olha só, essa aqui faz parte da aulinha 10, onde eu trato sobre condições adversas. Condições adversas. Lá eu falo que a gente até sabe o que a gente tem que fazer. Inclusive é um problema nosso, cultural. O problema é fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Então uma pergunta dessa cair na prova é fácil. Você percebe falhas na atenção? Você faz o quê? Você para o veículo, procura descansar, não é? B de bola. Tá certo, B de bola. Mas na prática o que o pessoal faz? Aumenta a velocidade para chegar rápido. Mas a resposta correta, B de bola. Lógico, a resposta correta, B de bola aqui, tá bom? Tem mais, deixa eu colocar aqui uma outra. A cegueira momentânea causada pelo excesso de luz provoca o quê? Ofuscamento, catarata, penumbra ou nevoeiro. Cegueira momentânea causada pelo excesso de luz, ela provoca o ofuscamento. Ah, tá? Ofuscamento. Deixa eu dar uma adiantada aqui, que os meus 50 minutos estão findando. E eu quero colocar mais uma perguntinha aqui, ó. O uso das palas de proteção chamado quebra-sol tem por finalidade o quê? A proteção do condutor durante o dia, a redução do efeito dos raios ultravioletas, a proteção do condutor contra o vento, evitar o ofuscamento causado pela incidência da luz solar. Evitar o ofuscamento causado pela incidência da luz solar. Então a pala de proteção contra o sol, que é aquilo que fica aqui logo à frente do condutor, geralmente você tem ali do passageiro, se abaixa para quê? Para evitar o ofuscamento, que é a cegueira momentânea aqui. Entre outros efeitos, a ingestão do álcool pode provocar no condutor o quê? Visão difusa e agilidade, melhor capacidade de raciocínio lógico, diminuição da capacidade de visualização,
melhora da capacidade de raciocínio? Resposta correta, óbvio, diminuição da capacidade de visualização. Sempre tem aquele amigo, amiga que costuma dizer assim: ah, eu bebo um pouquinho, dirijo melhor. Besteira, besteira. Ele acha que ele está dirigindo melhor, mas não tá, porque às vezes a bebida deixa ele menos inibido. Então ele acha que ele está dirigindo melhor, mas bebeu, direção e bebida não combina mesmo, tá bom? Então esse é o primeiro bloco nosso aqui de questões de direção defensiva. Eu vou gravar um outro aí e daqui um dia vai ter mais questões lá para você estudar também, tá bom? Depois acessa lá no YouTube, vou deixar salvo para você rever essas questões aí e gabaritar as perguntinhas de direção defensiva na hora da prova teórica, tá bom, gente? Até mais, obrigado pela atenção aí e daqui a pouco a gente volta com a próxima aulinha aí. Top!